Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. É muita alegria estar mais um dia, mais um momento na presença do nosso Rei. Amém? Quem está feliz aí de estar na presença do Senhor? Dá um glória a Deus. Amém. Cumprimenta o irmão que está do seu lado, com a paz do Senhor, um sorriso bem bonito, abençoado, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos no mês dedicado à oração, a aprender mais sobre a oração. E quem está sendo edificado esse mês? Quem já foi edificado pelas ministrações do pastor, da pastora, dos irmãos, o Schubert, a Rose ainda não ministrou, mas eu vou falar assim por mim que tem sido uma bênção, tá me aprofundando mais neste tópico, porque oração, muitas das vezes, nós consideramos como algo que nós vamos informar alguma coisa a Deus. E é um assunto delicado, por mais que não pareça, é um assunto delicado, porque na Bíblia, na palavra diz que Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o que está no nosso coração antes da gente dizer. Então, muitas das vezes nós pensamos, para que orar? Se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu preciso abrir a minha boca, me prostrar diante de Deus e pedir ou clamar por uma coisa que Ele já sabe? Vocês pararam já para pensar por esse lado? Então, assim, neste mês que estamos falando de oração, eu quis, assim, às vezes, me aprofundar um pouco mais, porque oração é uma coisa que todo cristão faz, e às vezes faz sem entender, sem compreender o que está fazendo e a importância, principalmente, é a importância desse ato que o cristão tem de oração, e nem o pastor disse aqui no começo, de descarregar diante de Deus as dificuldades, os sonhos, as lutas, a batalha do dia a dia. Então, é um assunto delicado e de suma importância, que nós precisamos ter e adquirir esse conhecimento. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Apocalipse 8, a partir do primeiro versículo. A gente vai ler até o 4. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu, por mais ou menos meia hora. Então, vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar, vamos repetir comigo? Para juntar com as orações de todo o povo de Deus. Amém. E oferecê-los no altar de ouro que estava diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Amém, irmãos? Esse versículo, quando a gente está preparando o que vai falar, você vai por um caminho e depois surgem diversos outros e você não sabe por onde você começa. E é incrível como Deus conduz quando a gente busca de coração e a gente ora. Eu queria começar lendo por Tiago,
mas Deus me levou até Apocalipse, porque eu fui pesquisar o que Apocalipse falava sobre oração, depois de Deus ter me dado esse versículo de Tiago, que eu também vou ler aqui. Mas esse versículo eu achei tremendo, irmãos. Por quê? Porque as nossas orações, elas estão diante do altar de Deus. E elas sobem como incenso. Então, Deus, esse versículo, ele demonstra que nenhuma oração que nós fazemos, ela é em vão. Deus, ele acompanha cada uma em uma televisão de 70 polegadas ou num projetor de cinema que vai subindo como incenso, para a gente poder trazer para a nossa realidade e imaginar como Deus recebe as nossas orações. Acredito que todo mundo aqui já assistiu aquele filme Todo Poderoso, aquele do Jim Carrey, um dos primeiros, que ele recebia diversos e-mails com as orações das pessoas, e ele lia um por um, para poder entender ali o que estava acontecendo. Ele tinha que ler. Então, é basicamente isso. Esse versículo traz uma reflexão de que a nossa oração não é em vão, e a nossa batalha, se a gente colocar diante do altar do Senhor, Ele estará de prontidão para receber a nossa oração. Percebam que eu não disse, Ele estará de prontidão para te ajudar. Não. Deus, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai receber a sua oração, mas nem sempre Ele irá fazer. Assim como aconteceu com Davi. Davi, ele pecou com Betseba e a consequência foi a morte do menino. Certo, irmãos? Foi a morte do menino. E Davi orou, se prostrou com o rosto em terra, orou a Deus e pediu para que isso não acontecesse. Mas era algo que não era a vontade de Deus. Deus havia determinado aquilo. Então, isso me chama muito a atenção. A importância da oração e a persistência na oração. Porque Deus recebe aquilo que a gente busca em oração. Quero compartilhar agora com os irmãos um versículo de Tiago. Eu já comentei aqui em uma outra oportunidade, que se vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro de Tiago. Tiago, o irmão de Jesus que se converteu após a morte dele. Um livro assim, curtinho e que tem muita sabedoria. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis em guerra e nada tendes, porque não pedis. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites, ou em vossos prazeres. Então olha que interessante, no versículo de cima, ele fala, nada vocês têm, porque vocês não pedem. Aí logo no de baixo ele fala, vocês pedem e não recebem. Olha que versículo maravilhoso e que revelação que Deus traz aqui. Porque muitas de nossas orações, de nossos pedidos, de nossas súplicas, são para os nossos prazeres, são para os nossos deleites, como ele diz aqui. E são coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Não são situações que Deus aprova. Não são, ou às vezes são situações que Deus sabe que se Ele te der
um emprego que você vai ganhar 20 mil reais, no outro dia você não está mais na igreja. Você não está mais servindo ele. Ou, se ele te der uma moto 1.100, a mais top que tiver, no outro final de semana você se acidenta, você se mata. Então, tem coisas que não é coerente. Mas o versículo 2, ele fala, nada tens porque não pedis. Tem gente que nem pede, tem gente que nem acredita, tem gente que não tem a atitude de se ajoelhar do lado da sua cama e pedir, porque muitas das vezes não tem fé ou não dá importância na oração. Esse versículo de Tiago, ele é incrível, porque uns pedem, mas para os seus próprios prazeres, e outros não pedem e não recebem. A pergunta que eu faço para a igreja é, qual lado você está? Entendeu? Qual lado que estamos nessa situação? E eu gostaria também de compartilhar com os irmãos a respeito da persistência em oração. Nós não podemos, irmãos, orarmos de maneira esporádica, assim, vamos dizer, sazonal. Quando eu estou mal, eu oro. Quando eu estou bem, eu não oro. Quando o meu trabalho, o meu chefe está me enchendo o saco, eu oro. Quando ele está mais de bem com a vida, eu não oro. Nós somos muito inconstantes na oração. E nós aprendemos com Daniel a sermos constantes em oração. Em Daniel 6:10, vamos abrir nossa Bíblia em Daniel. É impossível falar de oração sem falar de Daniel. É impossível. Eu tentei não falar de Daniel, porque eu pensei que alguns outros irmãos iriam trazer. Mas é impossível falar de oração sem falar de Daniel. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes ao dia. Então, percebam que Daniel, surgiu o decreto, ou, vamos trazer para o nosso dia de hoje, aumentou a carne, vou orar. Aumentou o ovo, aumentou o leite, vou orar. Veio a Covid, vou orar. Não, percebam, irmãos, que era uma situação costumeira. Ele costumava fazer isso, quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. E nesse momento eu gostaria que nós olhássemos para a nossa rotina de oração e observássemos como eu tenho sido. Eu tenho sido sazonal, ou seja, por situações, ou eu tenho sido constante, como Daniel, na minha vida de oração. Isso me chamou muita atenção. 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Só até, irmãos, eu não vou dar o contexto todo de Daniel, mas vemos que era uma situação costumeira, que ele sempre fazia, e quando esse momento aqui, teve o decreto, o rei Dário assinou o decreto, e ele foi buscar a Deus, ele foi orar e pedir a Deus.
E durante 21 dias, ele permaneceu na oração, na mesma oração. Ele era persistente. E agora, irmãos, Deus me ensinou Deus me corrigiu e me ensinou numa questão que fala lá em Mateus 6, 7 e 8. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir, antes de vocês pedir. Eu pensava que pedindo, entregando na mão de Deus situações, uma única vez bastava. E Deus me corrigiu, porque por conta desse versículo de Mateus 6, para não ficar repetindo palavras, não ficar enchendo linguiça, vamos dizer assim, enchendo palavras difíceis nas orações, porque Deus não se agradava disso. E Deus me mostrou essa diferença entre persistir e ficar repetindo palavras que não faziam sentido na oração. Então, essa questão da persistência dos 21 dias de Daniel, com certeza, chamou a atenção de Deus. E até Deus fala para ele, o anjo fala para ele. A resposta de Deus, ela veio no primeiro dia da sua oração, mas ela foi parada pelo príncipe da Pérsia, o próprio Satanás. Ele resistiu por 21 dias para que essa palavra, para que essa resposta de oração, para que a resposta da oração de Daniel não fosse revelada a ele, não fosse trazida a ele. E é muito interessante, irmãos, eu comentei no começo do culto, muitas das vezes nós pedimos para os nossos próprios prazeres, e nós sempre queremos que Deus faça a vontade dele. E o que chamou muito a atenção no culto de domingo foi o versículo de Josué 10:14, onde Deus, ele escutou o clamor de Josué a respeito da batalha que eles estavam tendo, porque se anoitecessem, com certeza eles iriam perder a batalha. E Deus ali parou o sol, parou a terra, parou o tempo, parou tudo, para que eles batalhassem e vencessem. E está escrito em Josué 10:14, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Tem um ser humano aqui dentro, irmãos? Tem um homem aqui dentro? Amém! Deus ouviu a voz de um homem. Irmãos, às vezes a gente não entende, às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja e a gente acaba tornando essas coisas banais. Mas Deus, soberano, no seu trono de ouro, no céu, com os anjos, por que ele iria se preocupar com uma criatura tão pequena como nós? E esse versículo, ele revela que para Deus nós somos importantes. Nós temos um valor diante do nosso Pai, diante do nosso Abba Pai. O Senhor,
ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Amém? Então Deus, Ele se importa com a nossa oração. Deus, Ele quer que nós persistimos em oração. Deus não quer palavras bonitas, Deus não quer repetições de palavras, Deus não quer que nós pedimos para os nossos próprios prazeres. Ele quer uma oração de entrega, uma oração pura, uma oração que vá de encontro com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E Ele busca também, irmãos, uma persistência na oração. E a oração, ela é muito importante para quê? Para que o cristão dê frutos, para que o cristão, primeiro, seja transformado, para que o cristão se aproxime de Deus, para que o cristão dê frutos, para que o cristão seja cheio do Espírito Santo. E, dito isso, Deus me chamou a atenção em algumas parábolas de Mateus. O pastor também comentou no culto de domingo, a parábola do joio e do trigo, e me chamou a atenção, eu fui atrás. Qual que é a diferença do joio e do trigo? Nós ouvimos muito falar dessa parábola. Eu fui atrás, falei, qual que é a diferença? Não tem diferença. Eles são exatamente iguais. Não vou ler aqui a parábola para não tomar tempo, mas a única e principal diferença deles, que não dá para notar assim de olhar, é que o trigo, ele tem fruto. O trigo, ele dá semente. E eu fui pesquisar como é que eles colhem, fazem para extrair ali o fruto do trigo, ali, a questão de separar o joio do trigo. É através do fogo. Quando eles colocam o trigo, e o joio e o trigo junto, e eles colocam o fogo, o joio não sobra a semente, não sobra o fruto. E o joio é completamente evaporado, porque aonde dá o fruto do joio e do trigo é igual, mas se você amassar a do joio, não tem nada, a do trigo já tem o fruto. E a oração, ela faz com que nós damos fruto, com que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo. Outra parábola é a separação das ovelhas e dos bodes. Também está lá em Mateus 25, 31. Eu fui ver um vídeo para eu poder entender, né, essa questão dos bodes e das ovelhas. As ovelhas, irmãos, elas conhecem a voz do pastor. Elas são próximas do pastor. Elas são obedientes ao pastor. Trazendo isso para o nosso mês de oração e entender mais sobre oração, nós, ovelhas, estamos em constante oração e conseguimos identificar a voz do nosso pastor. Já os bodes eles não escutam a voz do pastor, eles são teimosos, eles fazem bagunça, e eles representam os ignorantes, as pessoas que não têm uma vida de oração, e assim levam a sua vida da maneira que querem, sem ouvir a voz do seu pastor. E quando temos comunhão com Cristo, com o nosso pastor, nós reconhecemos, nós nos tornamos ovelhas diante do reino de Deus, e assim conseguimos ouvir a voz do nosso pastor. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo?
Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2. A partir do versículo 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, por que nós dobramos o nosso joelho em oração? Por conta desse versículo. Nós dobramos o nosso joelho em um ato de reverência, em um ato para lembrarmos que Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome. E é às vezes um assunto meio contraditório, de, eu devo ajoelhar, eu não devo ajoelhar. Na dúvida, ajoelhe-se, irmãos, no seu momento de oração, se você tiver a oportunidade, porque isso demonstra humildade, um ato de se humilhar diante da presença de Deus, demonstra submissão, e é um ato de renúncia. Você, por mais que tenha títulos, tenha cargos, tenha, enfim, N coisas que você possa se ensoberber-se, vamos dizer assim, ser soberbo na nossa vida, no nosso dia a dia, diante do nosso Pai, dobrar os nossos joelhos e reconhecer que o nome dele é acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, é uma forma de lembrar, irmãos, aquilo que ele entregou lá na cruz por cada um de nós. É uma forma de demonstrar respeito, submissão e de reconhecermos que Jesus Cristo é aquele que está no ponto mais alto das nossas vidas, e que é Ele que é o dono das nossas vidas, porque Ele se entregou para morrer em nosso lugar. Amém, irmãos? Eu só queria comentar esse detalhe de ajoelhar-se, porque foi uma coisa que Deus trouxe muito no meu coração. Às vezes a gente pensa, vou me ajoelhar? Não vou me ajoelhar? Irmãos, aqui eu trouxe alguns motivos porque nós devemos se ajoelhar na presença do nosso Deus. Outro ponto, irmãos, que eu gostaria de comentar e que é muito importante é a santidade em nossas vidas. É muito complicado nos colocarmos em santidade, mas a santidade nas nossas vidas é muito importante. No reino espiritual, a nossa santidade, ela faz toda a diferença. Ela nos dá autoridade. Ela nos dá autoridade em oração, ela nos dá autoridade diante de problemas, de batalhas. A santidade, para vocês terem uma ideia, enquanto Adão e Eva, só para a gente entender um pouco mais para trás, Deus, Ele diz na sua palavra, que os céus pertencem a Ele, a Deus, mas a terra, quando Ele criou Adão e Eva, Ele deu à terra o domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre as águas, sobre os peixes das águas, sobre tudo. De quem que é o domínio? Dos homens. Ele deu para os homens.
E enquanto não havia pecado, este domínio era dos homens. Enquanto havia santidade, a autoridade sobre a terra, o domínio sobre a terra, era dos homens. Amém, irmãos? Porém, Adão e Eva, eles entregaram para Satanás o domínio da terra através do pecado. Na Bíblia fala que Satanás, ele é o príncipe dessa terra. Por quê? Porque Adão e Eva deu esse título, deu essa autoridade para ele. E quando nós estamos em santidade, buscamos estar em santidade, por mais que erramos em alguns momentos, quando buscamos estar em santidade, irmãos, nós meio que, isso nós não recuperamos, mas Jesus recuperou por nós, mas nós conseguimos, na nossa oração, diante de Deus, ter autoridade. No reino espiritual, nós começamos a incomodar, nós começamos a fazer diferença. Acho que o pastor comentou ontem na célula, se tem uma barata ali naquele cantinho, não está incomodando ninguém. Mas se ela começar a voar aqui, ela já incomoda todo mundo. É assim a nossa vida de santidade. Quando nós mudamos a nossa vida, começamos a ter uma vida de oração, persistência na oração, uma vida de santidade, nós vamos mexer nos reinos celestiais. Nós vamos ter autoridade, nós vamos fazer a diferença. E, com certeza, Deus vai usar muito mais as nossas vidas, Deus vai abençoar as nossas vidas muito mais, e estará de prontidão para quando nós orarmos e buscarmos os caminhos deles. Amém, irmãos? Para concluir, eu gostaria de fazer algumas perguntas, não precisa responder. O que você pediu hoje? Ou pelo que você orou hoje? Usando Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você orou hoje? Está persistindo na oração até que o anjo vença a batalha? Porque às vezes nós pedimos, o anjo está batalhando para trazer a resposta, e quando ele chega, nós já não queremos mais aquilo, nós queremos outra coisa. E outra coisa, persista, irmãos, de joelho dobrado, com fé, com humildade, com perseverança, e continue buscando em oração, de todo o seu coração, porque Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E é o que eu quero que fique gravado nos corações de vocês. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Isso é Salmo 145, 18. O caminho dos ímpios é tenebroso, eles nem sabem no que tropeçam. A oração, ela vai trazer luz para o caminho de cada um de nós, para que nós possamos andar e não tropeçar. Porque se nós apagarmos todas as luzes aqui do templo, e fazer uma gincana aqui de ir correndo lá no fundo e voltar, com certeza vai ter muito machucado, vai ter muita gente caindo, e
E Jesus, ele é lâmpadas para os nossos pés. E a oração, ela traz essa luz de Deus em nossas vidas. E que nós possamos não mais ser bodes, mas sim ovelhas, obedientes à voz de Deus. E que possamos reconhecer a voz do nosso pastor. Que nós não sejamos mais joio sem fruto, mas que nós sejamos trigo, cheios do Espírito Santo e com frutos. Amém, irmãos? Era isso que eu tinha para compartilhar. E espero que Deus tenha tocado no coração de cada um. E é isso aí, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Graças a Deus. Oração, irmãos. Como foi ministrado, como foi falado, o Senhor, Ele está ali, colhendo as orações. E Ele até fala lá em Apocalipse, né? Que Ele colheu junto com o incenso, junto com a fumaça, as orações dos santos. E Ele pede para nós orarmos. O Guilherme até tocou num assunto bem delicado, né? Mas não pode repetir. Mas o próprio Jesus ensina a parábola da viúva e do juiz iníquo, onde ele fala assim, ela persistia no mesmo pedido, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, a ponto de Jesus falar, tá vendo como ela tem um objetivo? Ela alcançou o objetivo dela, mesmo o juiz sendo iníquo. Ou seja, mesmo que a situação está desfavorável, a nossa oração muda o cenário, muda a expectativa. Se coloque de pé, vamos orar, vamos encerrar, vamos para os nossos lares. Domingo nós temos culto, convide alguém para estar com você, chame as pessoas. Deus tem um novo tempo para as nossas vidas e Deus vai tocar no coração dessas pessoas para estar conosco. E a hora que chegar aqui, a palavra vai vir de encontro às suas necessidades, de forma que eles vão querer estar conosco, servir a Cristo neste lugar, entregar a sua vida para Jesus. Amém?